a gente vai iniciar o primeiro podcast de Frente com Fera. E quem começou essa história toda foi ele. Eu já fiz uma brincadeira e deu pra lá de certo. Então a gente vai começar com Fera, que é ele, que eu acho que não precisa de apresentação, precisa? Só precisa da chamada. Qual é a chamada? Cuida, bebê! Vamos embora aí, ó. De frente com fera. Cara, saiu de uma brincadeira isso aqui. De uma brincadeira, não foi? Do caramba, velho. E o pessoal tem que ir lá acessar. É. Agora me diz, eu posso falar palavrão? Não pode. É, mas é carioca aqui, né? Carioca pode. Então é vírgula e ponto é carai. É? Né? Então já viu como é que é. Só que eu te falei de que é esse canal. Falou. É informação gratuita. Isso A gente aí. vai começar, depois desse vai ter vários episódios, só vou contar um, é esse. A gente começou, episódio 1. Embora. Agora é informação, aquela consultoria que você dá, Sim. agora é de graça. Gratuita. Aqui. Agora. Gratuita. Eu quero que a sua área é rastreamento. Você entende bastante de Tô plataforma. aprendendo. Tô aprendendo. Você entende bastante de M2M. Você entende de instalação. Horrores. A caneta, que é o que você oferece. O pessoal usa... Ah, não. Ah, Brincadeira. caneta não. Caneta não, pô. Mas define pra mim qual a importância do rastreamento para proteção veicular. Eu digo que ninguém pode ter tudo, né? Mas o rastreamento é bem essencial. O pessoal já tá rindo aqui com as piadas internas, mas tudo bem. É porque vocês não podem ver o backstage. O pessoal tudo comendo pizza aqui atrás, Isso. olhando pra gente, morrendo de rir. Porque podcast desde as 14. Desde as 14 horas. Hoje foi moído e eu tava Foi. aqui. Foi. Legal, foi muito legal. Nosso primeiro podcast aqui, inaugurando aqui, agradecer ao Gil, que comprou a ideia, comprou sei lá, como que eu posso expressar, a vontade de trazer para você, o ouvinte, hoje do outro lado aí da telinha, você que é da proteção veicular, que é do rastreio. Ô. Você é o entrevistado. Não, vou agradecer, cara. Ah, tá. Então tá bom. Agradecer essas porra aí tudinho. Então, assim, vamos lá. A pergunta é: qual a importância do rastreio hoje? Importância do rastreio. A gente consegue diminuir hoje de até 80% toda a questão de roubo de uma empresa com um rastreio bem sucedido e um rastreio com processo. Hoje a gente consegue diminuir isso. Uma empresa bagunçada. Uma empresa que já cresce organizada, ela chega a 99% a 100% de recuperação mensal. Isso é o básico, que todo mundo tem que entender. Então, se na sua operação você não está tendo nem 80%, nem 99%, você está tendo 30%, já tem alguma coisa errada. Então ele tem que repensar o que é a operação dele de proteção Então, ele tem que veicular. derrubar e fazer uma nova. Uma A zero. realidade é essa. E o rastreamento, quais os principais... o que você vê sobre a questão do rastreamento para o B2B de proteção veicular? Quem fornece serviço de M2M, de plataforma, de instalação, de toda essa... É engraçado que Os parece... fornecedores. Que parece que é simples, né? Você fala rastreamento, parece que o equipamento vai direto pro veículo ali O maior e erro. chega na plataforma. O maior Não erro. é assim. Chega um engraçadinho lá, vê o cara fazendo rastreio, faz, vou fazer rastreio. Compra um aparelho lá no site da PQP lá. Aí compra o aparelho chega e começa a mandar beijinho. Beijinho, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Começa a configurar, joga em qualquer plataforma gratuita. Quando precisa de um suporte, não tem. Quando o aparelho para de funcionar ou quando rouba, não sabe o que aconteceu porque não tem o suporte. Quando aumenta o consumo. Aumenta o consumo que estoura o limite dos 20 MB, que é o normal hoje do mercado, que não é necessário, que isso é uma polêmica, tá? 20 MB não é necessário, não. O pessoal coloca por segurança. O normal de um aparelho bom, rodando e bem configurado, ele vai gastar de 7 a 8 MBs. De 7 a 8. E a gente conversando aqui de até 50 MBs. Loucura. Então, se for tudo bem amarrado, monitorado, Processo. não é monitorar o Se carro, se tiver o processo. é monitorar o processo dessa operação que ele criou. Sim. Ele vai conseguir reduzir aí a gente vê a galera falando até de 20 MBs, 50 MBs, dependendo de que tipo de plataforma você está dizendo aqui, na cara e na coragem, que de 8 a 10... De 7 a 9, vamos botar de 7 a 9, bem no limite mesmo.
É o que ele tem que consumir por mês. Ele tem que consumir. Por mês. Isso você não está falando de um aparelho específico. Não, qualquer aparelho. Qualquer aparelho. Qualquer aparelho. Qualquer aparelho. Basta entender. Básico, tá? Básico. Sem telemetria, básico. Até que telemetria a gente chega a 10. Consegue chegar a 10. E isso tá dentro de um processo, tá dentro de uma análise de tudo que tá acontecendo. Bom, tá ficando legal. E quer ver uma polêmica legal, Gil? Diga. Disso aí, o pessoal fala, tem o chip 50 MB. Mentira. Mentira, totalmente mentira. Peguei várias consultorias e o cara disse assim, Lucas, eu tenho chip 50 MB. Eu digo, me mostra a tua plataforma de chip. Quando eu abri a plataforma de chip, o cara tinha 5 MB em cada chip. Então vem o pessoal quer vender, aí chega lá faz, eu vendo 50 MB para tu. É 50 MB para uma quantidade X de chips, que dá 5 MB por chips. Então quando você abre... Mas aí você precisa de 7, de 8 que você falou, aí o cara fica pagando excedente. Vai excedente todo mês. Que ele achou que contratou 50, 50. mas ele contratou 50 de um pacote, que é dividido por um número de O cara chip. chegou para mim e fez, eu compro 50 MB a R$5. Aí eu quero. Traga 5 mil linhas para mim aí. A R$50, a R$5. 5 mil linhas. Quero ver se vai rodar para mim aqui. Deixa eu ver tua base. Quando eu olhar a base do cara, porra, é compartilhado ali. E outro processo que é bem interessante. O compartilhamento é por lote, não é por base. Então você comprou 100 chips hoje, ele vai ser compartilhado entre os 100. Ele não vai ser compartilhado entre a sua base que tá lá. Então você está me dizendo o seguinte: se existe um lote de 1000 chips, ele é dividido para empresas diferentes. São divididos por individualidade. Então cada quer compra. dizer que se a empresa A consome mais, impacta na empresa B que consome menos? Não. Cada compra individual. Cada eu, compra... eu tenho uma base e todo mês eu compro 100 chips. Aí o cara fala, eu tenho um compartilhado aí e é compartilhado entre todos. Não, não é entre todos. É sobre por os lote de lotes compra. que ele comprou. Por lote de compra. Então, se ele tivesse comprado 1000 chips e botado para rodar os 1000 de uma vez, compartilharia. E quando ele pede mais 100, aí já é outro lote e já outro é outra história. Isso é o maior erro que existe. E o pior, que o vendedor que tá lá na ponta querendo vender, ele fala que é compartilhado para a base inteira. Rapaz. E isso é dados, não é dados meus, tá? Você tem uma parceira nossa, que eu vou falar o nome aqui, que é a Arkia, e me passaram isso, eu fiquei impressionado. Eu digo, caramba, eu não sabia. Aí ele me mostrou, não, Lucas, ó, cada lote teu, por que não acaba os teus MBs? Eu compro 10 MB. Mas eu divido, a cada compra minha, eu compro 3, 4 mil chips. Então, cada compra minha é dividido entre a base inteira, então não vai faltar. Tá? Mas a galera compra 50 chips e fala é compartilhado. Aí compra mais 50, daqui a pouco ele tá com 1000. Ah, meu chip é tudo compartilhado, mas tá com problema. Chega no dia 23, pode reparar isso, dia 23, 24, 25, até o final do mês. Do dia 23 em diante, começa a dar pau no índice de consumo. De consumo, não, da área do operador ali, que vai mostrando que o chip parou de comunicar. Aí aparece aparelho com 48, com 72, até com uma semana, que é a semana que vai virar o chip novamente. Deu uma olhada na sua base aí? Pois é. Começou a avaliar? Aí você vai vender o gato por lebre. Pois é. E a turma vende, viu? Sem pena, muito no mercado. Tem muito que diz isso, que não existe. Isso não existe. Que você não usa uma plataforma específica? Você é o cara que eu uso várias. Usa várias plataformas. Pra testar. Né? Que você vê de importante, de comum nessas plataformas? Eu acredito que tem uma que tem mais, tem uma que tem menos. Sim, é normal. Mas que é comum, que você fala, cara, é isso aqui que a galera precisa, que todas têm e que eles têm que olhar. Né? Então, isso é bem complexo mesmo, porque as pessoas hoje, ela acha que tem a melhor plataforma lá e tá 100%. Então, quando você vai precisar dos dados, fazer uma migração, ela entende que ela não tinha nada. Eu faço muita consultoria, a turma pede muita migração para as plataformas que eu indico. Então, eu indico uma base de umas 5 plataformas aí, que tá no mercado, são grandes players no mercado, e eu vejo, analiso qual é a necessidade do cara. Então, se o cara tá precisando de quê? Telemetria, então eu vou indicar ele para um cara que é especialista em telemetria. Ah, eu queria um rastreamento básico, mas que eu tenho todos os dados, então eu vou indicar ele para uma plataforma que vai atender ele. Ah, eu queria telemetria um pouco do básico, para avançar um pouco mais, o meio termo. Eu tenho também para indicar o cara. Eu não ganho nada por isso. Mas eu indico para quê? Cara, o bom para você é isso. Se você pegar outra coisa, vai dar errado. Você está fortalecendo o crescimento do ecossistema, do que mercado. Isso reverte para você de forma positiva. Com que te indicam. Sim.
mais, te indica consultoria, Sim. te indica tudo. Você faz análise desses dados coletados, você tem feedback de quem conversa, porque você é quase um distribuidor de tudo. É quase um distribuidor, um indicador, digo. Um indicador, Um né? indicador. Você indica aparelho, você indica plataforma, você Sim. indica chip. E eu indico o que eu uso, tá? Eu testo, levo a campo. Então muita gente fica no meu pé. Lucas, cadê o 4G? Cadê o 4G, cara? Eu vou passar 6 meses testando. Se der errado o teste, eu vou passar mais 6. Eu não vou botar meu nome nem minha marca hoje em nada que eu não testei pessoalmente, que eu não rodei pelo menos 10 a 20 mil quilômetros com o rastreador. Então muita gente me liga e faz. Ah, eu preciso disso. Cara, eu não testei, não sei. Eu nem falo mal, nem falo bem. Agora, se eu testei e vi que não prestou, eu sou o primeiro a dizer, ó, não presta, não use que vai ter prejuízo. E muita gente não acredita no que eu falo, aí vai lá, compra e depois me liga. Cara, realmente, tu tinha razão. Teimou, ainda tem coragem de Aí ligar de faz aquela volta frase, para Tu é falar. muito pica mesmo, tu tinha razão. A edição? Não tem edição. Não tem. E essa utilização, esses dados todinhos que você... como que funciona para você? As empresas te dão, Vamos te lá, geram os dados vamos lá. e você analisa ou não? Vamos lá, isso É aí. você que copila gente- essas informações. A gente vai lá na empresa, fecha o contrato com a empresa, tem a LGPD, né? E a gente faz um contrato. A gente não pode divulgar nada que acontece dentro das nossas consultorias, nem auditorias. Uhum. Levanta tudo, a empresa abre as portas pra gente e a gente começa a puxar todas as informações. Nessa parte das informações, a gente tem pessoas especializadas no ramo só para levantar esses dados. E desses dados eu começo a entender onde é que está a falha dentro da empresa. Então a gente vai puxar até de delegacia da região deles o que está sendo mais roubado para entender se vale a pena rastrear o que eles estão rastreando. Então, todas as informações que a gente pega através do contratante, a gente vai lá, analisa e mostra a ele o que eles perderam em um ano. Então ali eu mostro a eles, ó, vocês vão perder em um ano. Eu cheguei em empresas que perderam 1,5 milhão no ano. Nossa. No ano. Só. A Agora, média, não, a não é média com de roubo, tá? ativo. Não é com roubo, não. não. É com roubo, não? Com aparelho, investimento errado. Comprou o aparelho porque todo mundo tá comprando, é modinha, é fininho, é pequenininho, e todo mundo tá comprando, é bom, é barato, que é todo mundo pensando no barato, mas o barato sai caro. Aí quando eu junto, que eu mostro pro cara, ó, tua base, tu tem 5 mil placas, mas só tem 1.000 comunicando. Tu tem 10 mil chips, mas só tem 5 mil na base. O que que tá acontecendo? É chip sem cancelar, é processo que não existe. É aparelho que chega, vai pra rua, não tem controle. Uma plataforma básica hoje, voltando àquela pergunta para me responder você a anterior, tem que ter, no mínimo, uma gestão. Uma gestão para saber onde teu técnico tá. Onde está o teu aparelho, tua gestão de estoque. As plataformas hoje não oferecem isso. São raras. Não oferece essa São raras. informação de você ter o controle da sua operação. Ter a gestão. Ter a gestão da sua Isso. operação. E aí hoje você dá essa consultoria, você organiza o processo todinho, Sim. né? E daí você determina qual a direção que ele tem que tomar. Eu vou atrapalhar o que você está fazendo, porque é muito fácil você falar o que você quer. Eu quero validação jurídica. Eu sou o cara que eu gosto de validação das coisas. Você tá porque- pegando pesado, trazer o melhor do Sim, Brasil pra sim, bater aqui comigo, aí me ferra, pô. Pô, porque assim, Nossa, o cara chegar aí dizendo que é especialista, Senhora. né? Dizendo que é especialista, que faz e que acontece, é fácil. Eu quero entender quando dá problema lá na ponta, se realmente esses processos vão funcionar. Vou apresentar ele, que é cofundador da marca. Ah, da marca. Isso. Sim, Qual partícipe? Qual partícipe? que tava lá, né? Que foi ideia de vocês dois, não foi só do Lucas. Foi uma brincadeira. Deixar. Ei, essa brincadeira tá gravada, viu? Tá gravada lá no Sim. nosso Viver de Rastreamento. Quem não assistiu, tá contando minha história que vocês me pegaram de surpresa. Você vai contar Sim. sua história agora. Você chorou, vai né? entrar para os anais Tá. Não, da andar lá. história. Da Andar história. lá. Lá ele. Ele vai se apresentar só para quem chegou e não acompanhou, porque é mais conhecido
no Brasil, né? Ele é o gordinho mais gostoso, o melhor advogado do Brasil, senhor. Pessoal, primeiro queria agradecer a honra de participar desse podcast com o Fera, e de fato é o Fera. Essa ideia foi de fato despretensiosa, foi uma brincadeira, mas porque eu e Lucas, nós dois aqui, a gente reconhecia nos bastidores a capacidade que o Gil tinha e que não estava sendo explorado. E, Gil, conhecimento guardado, ele não serve de nada, cara. Pois é. E a gente trabalha num mercado, num segmento que, infelizmente, ainda é muito carente de profissionais capacitados e de profissionais que saibam, de fato, o que é correto fazer, o que deve ser feito, como tem que ser feito. Então, no mercado tão carente de informações, tão carente de profissionais, era uma irresponsabilidade nossa saber que a gente podia cobrar de você informações para o segmento e a gente ficar calado. Então, a ideia, a brincadeira era uma convocação. E se você achava que tinha a oportunidade de escolher se iria fazer ou não, Não teve. lê do engano. Não teve. Então, é uma honra para mim participar aqui com um cara, com um amigo, com um parceiro. Parceirão. Com um cara que nasceu parceiro na relação com a gente, depois se tornou amigo, tem um carinho enorme por ele. Então aqui eu me sinto você em sabe, meu casa. lindo. Aqui são 3 pessoas do bem que fazem muito pelo segmento de proteção veicular. Tô muito feliz, viu? Não, e a onda que a gente brinca, o Gil fala pra caralho. aí eu entendi o porquê o Ricardo não queria. Eu digo, o lugar dele é no podcast. A gente tem que falar no podcast. Deixa ele no podcast, não vamos deixar ele vai no desenrolar. E assim, eu fiquei impressionado. Hoje, quando a gente começou a gravar, eu, caralho, o Gil tá tirando onda. Tá tirando onda. Eu só tô perguntando. Mas é isso que faz. Só tô perguntando. Eu parei de falar. Vocês me tiraram da minha zona de conforto. Antigamente. Que era eu que falava, Gil agora do eu lado tenho que de ouvir. Gil do lado de cá e a gente nos perde Gil. Tá bom, Gil, cala a boca, Gil. Cala a boca. Eu nunca tomei tanto chute beliscando na minha vida, que era chute de um lado e beliscando do outro pra eu parar de falar. A câmera vai pegar os 4 aqui, né? Vai, tem Aí esse. eu quero essa honra, às vezes, da casa, quem nem que faz sou eu. Vou convidar agora meu sócio, Marcos Marinho, pra vir com Lindo, maravilhoso. Junto conosco. Cuida, bebê. Pra Esse daí, completar a quadrilha. a quadrilha. E detalhe. Se tava difícil pra você, Agora ficou lasquei, pior. Os Ficou dois, pior. os dois maiores Fala. especialistas do Brasil. E, infelizmente, Ninguém não bom. temos uma quinta cadeira para Lucas Tabosa vir compor a mesa. Se ele viesse, iríamos ter tudo, mas como ninguém Infelizmente, pode ter ninguém tem tudo. Vai ter ficar pra próxima. Olha a cara dele. mano nessa brincadeira, velho. Mano. Essa brincadeira tá ficando pesada. se apresente. Vamos lá, meu nome é Marcos Marinho, sócio do gordinho mais querido do país, Lucas Costa. A gente tá nesse projeto aí há alguns anos, dedicados exclusivamente à proteção veicular. É de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, a gente discute bastante, eu e Lucas, para que a gente possa desenvolver realmente um pouco mais do segmento. A gente vivencia isso e quer colocar isso na prática. A gente batalha muito porque a gente sabe que nesse projeto existem famílias dependendo disso, direta e indiretamente. São os diretores, são os associados, são os prestadores de serviço. Então a gente sabe que o nosso esforço é compensado quando a gente consegue essa vitória, algum tipo de vitória no judiciário para o segmento. Então é basicamente esse o nosso esforço, nosso objetivo. E a gente tem esse escritório dedicado a isso há alguns anos, graças E o a Deus. legal de vocês, né? Porque eu acompanho vocês, é a quantidade de conteúdo que vocês disparam. Gratuitos. Não, e é todo santo dia. Bem assim. Não tem um dia que eu não veja uma publicação com algum tipo de informação. Tem como não ser o melhor do Brasil? Tem. O que é engraçado, Gil, é que às vezes a gente não posta todos os dias, mas você vê todos os dias que a turma fica cobrando aqui e repostando o vídeo nosso. Vou mandar um abraço pro nosso consultor de processos internos lá do escritório, Luiz. Luiz acabou de mandar aqui pra mim, ó, nem abri ainda, ele mandou, ó, o pessoal do grupo solicitando teu vídeo. Tá aí sem moral, ele mandou um print aqui do pessoal nos grupos de WhatsApp aqui, solicitando os vídeos de conteúdo que a gente produz. Sim. E isso eu fico muito feliz, não por alimentar o ego, nada disso. É por saber que tem pessoas, como meu amigo Lucas Cabelinho falou lá na ponta, Cabelinho é foda. buscando conhecimento. Gil, se Sim. você me perguntar qual é a grande diferença do mercado de proteção veicular de hoje para de 2 anos atrás, 3 anos atrás, eu sinto uma vontade muito pungente das pessoas hoje buscando conhecimento, querendo profissionalizar o negócio, querendo buscar, de fato, mais informações.
Isso na assistência 24 horas, isso no rastreamento, isso no jurídico. A gente via um cenário há pouco tempo do seguinte: eu vou montar a proteção veicular. Tem um negócio de assistência 24 horas, né? Vê o mais barato e traz pra cá. Nossa. Tem um negócio de rastreamento, né? Qual aparelho que vem da China que custa o menor preço? É ele que eu quero, traz. Advogado tem que contratar mesmo, não tem como meu primo fazer não. Tem que contratar, então pega o mais barato e traz pra cá. Esse cenário tem mudado. Quando a gente entrou no mercado já quebrando paradigmas com relação ao preço que era cobrado. A gente, obviamente, não cobra um valor que inviabilize a operação da associação, mas a gente sabe a responsabilidade que a gente tem que entregar. A gente sabe o que a gente precisa entregar. E o barato, às vezes, ele sai muito caro. Isso é um clichê que é muito Não é às verdade. vezes não, sempre, viu? Sempre. Não, e Sempre, hoje, sempre. Sem medo de errar. engraçado é que eu acho que cada episódio desse de podcast vai provar isso. Sim. Porque são plataformas para conseguir operacionalizar que teve aqui no podcast. Foi Sistema M2M, você mostrando isso, os doutores aqui mostrando isso, e todos culminam na mesma direção, né? De assistência eu não vou falar, porque a minha ideia do canal é levar informação de forma gratuita e concentrar essa informação, porque tem sim, tá? Muita informação no mercado, e quando vocês me chamaram, eu falei, cara, eu quero fazer algo diferente. Como é que eu faço isso diferente? Eu vou concentrar essas informações, eu vou esquecer qual é o meu core business, que é eu ficar fazendo propaganda de assistência 24 horas para trazer que meu produto é bom. A ideia do nome foi melhor ainda, né? E eu falei assim, cara, eu vou pegar a ideia do nome e vou fazer disso uma concentração de informações de todos os serviços possíveis, e já estou dizendo para você que está vendo, indica para mim assistência 24 horas que vocês entendam que é boa no mercado, que vai ser um prazer, e não é sabatinar. Que legal, que legal. A gente vai falar sobre, porque agora que meu diretor comercial fica brabo comigo e não tem edição. Sem A edição. gente entrega a mesma coisa que a nossa concorrência. Não tem assistência melhor. Que maturidade, hein? Que maturidade é essa? Mas contra fatos não há argumento. Verdade. A gente estava junto no dia que você achou que uma assistência não estava entregando e falou assim, vou te indicar, Gil. Eu falei assim, não indica não, que a operação dele tá certa. Só faltou ele te dar mais informação aí. Sim. O que faltou foi comunicação, não foi Mas isso é o operação. diferencial na operação, Gil. Me permita fazer uma correção. Porque, veja, quando você diz que todas as assistências são iguais, eu concordo que todos os problemas são enfrentados de forma igualitária por todas as associações. Ou seja, caiu um dilúvio no Rio de Janeiro, todas as associações vão enfrentar o mesmo problema de dificuldade do prestador chegar no carro. Eu concordo. Mas talvez um diferencial seja como a Atize comunica isso com o associado e como ele comunica isso com o diretor da associação. O que a gente vê muito de falha na ponta é como a comunicação é feita, sobretudo quando é uma comunicação de um problema. Não discordo, não discordo. Quando eu falo que Então é tudo admita igual, que você está errado. já admiti. Vamos deixar mais claro. A gente entrega reboque igual todo mundo. Agora sim, a forma que a gente faz a curadoria das informações e a forma que a gente entrega a informação de forma mais dinâmica, mais rápida, e é a mesma informação que a gente entrega em forma diferente, que a gente sabe como conversar com o diretor, como conversar com o focal e como conversar com o usuário final. Perfeito. A gente pega a mesma informação e faz o translator dela para o diretor, a gente entrega a mesma informação, só que do jeito que ele vai entender e vai ter subsídio para ele trabalhar o associado dele, o cliente dele. Já para o focal dele, que não tem, às vezes, a autonomia de resolver como um diretor tem, de falar, não, manda outro reboque, libera mais quilometragem, que isso, o focal, às vezes, ele não tem essa possibilidade. A gente dá maior argumentação para a objeção dele, para ele tratar com o associado. Já para o associado, a gente
mostra para o associado que ali a assistência não é da associação dele, é uma empresa terceirizada que muitas das vezes ela não falhou. Foi a operação que é inviável de acontecer, né? É como você disse, tá um dilúvio. Ninguém vai lá buscar, não é a nossa operação que não vai buscar, é nem particular, nem ninguém vai buscar ele. Então, a gente dá a mesma informação com formatos diferentes, que isso faz todo o diferencial. Sim, há esse diferencial na Tease, mas com relação ao reboque que chega, às vezes o prestador que me atende é o que atende a todos os meus concorrentes. Não consigo ver hoje no mercado um concorrente tão fraco. Entendo. Tá muito basilar. Isso. Mas, claro, a gente tem uma curadoria, um time de entregar resultados muito on time, né? Vocês viram isso. Não espera relatório. Você tem o relatório. Você não precisa perguntar. Você não precisa ligar para o meu suporte, para a minha operação, para saber o que está acontecendo. Não, você abre no seu sistema e você acompanha a operação. O teu usuário, a gente estava aqui com o fornecedor do nosso sistema e ele dizendo que... ele deixou claro que eu sou o call center, o mediador, que a plataforma dele tem todo o suporte. Basta a pessoa fazer o uso. Então, como eu acho que há um equilíbrio, né? Claro, um equilíbrio meio desequilibrado com relação à informação, eu peguei o canal e eu falei assim, cara, eu vou pegar quem eu entendi que tem a mesma pegada que eu, que tem aquela vontade de levar informação. Porque se eu levantar a régua da galera, se eu der muita informação de valor, isso o cara vai contratar, né? Ele não vai contratar o Dr. Lucas porque ele veio aqui e apresentou uma consultoria boa. Ele não vai contratar o Lucas também porque ele tem uma consultoria da parte de rastreamento boa. Não, é porque ele já consumiu um conteúdo, Sim. ele já percebeu que ele tem a dor e Sim. que ele não é capaz de resolver e que ele no meu canal falou assim, cara, eu tenho alguém com a solução. Por que eu vou perguntar para outro se ali já está dizendo o que ele entende? Então, o canal é para isso. Agora, como eu disse para você, eles não estão aqui para compor cenário, não. Porque eu vou porrar você, tá? Com vontade. Eu quero saber, na sua consultoria, com as plataformas que você conhece, qual a quantidade de dados que você consegue trazer dentro de um roubo, um furto ou uma colisão, que é possível ser uma fraude, que é claro, eu sei que não fica ali, tá? Não fica ali na base de dados que você leva, mas aquilo ali é gatilho para se contratar uma sindicância ou uma perícia para determinar que isso vai dar todo o subsídio para o jurídico conseguir ingressar uma ação que possivelmente ela tenha êxito. A gente não pode garantir êxito a nada, mas quanto mais argumentação, quanto mais prova você tem, eu acho que vai facilitar. Antes que você comece a falar, se você falar o que não serve, eu vou dizer, isso aí não serve de nada não, viu? Beleza, vamos embora. Fica tranquilo. Se ele vai dizer Responsa, isso, viu? imagina aquele ali que é o centro Ele já vai me do dar controle por sinal ali. dele. Já tô do ladinho dele aqui. Ave Maria. Vamos lá, mas um negócio bem simples. Primeiro de tudo, o aparelho tem que estar homologado pela Anatel. Porque ele está com certificado que está todo calibrado e funcionando todas as funções daquele aparelho. Para um pouquinho. O doutor gostaria de explicar o porquê da Anatel? Enquanto não tiver erro do nosso amigo Lucas Lipo, a gente não vai interromper. No final a gente vai em considerações. Agora, é importante registrar a certificação por um motivo só. Se for necessário, em uma ação judicial, se convocar uma perícia para testar se o equipamento, seu aparelho, ele de fato entregou informações verdadeiras ou não, no caso de um aparelho não homologado, já não cabe nem perícia. Não tem nem o que discutir. É um aparelho que não consegue entregar com precisão as informações que ali foram colocadas. Vamos trazer para um caso prático. O veículo, o associado, conduziu o veículo a 90 km por hora em uma via de 60 km por hora.
Não tínhamos ali câmera de segurança, nem outras informações para testar a velocidade que o associado estava, e o aparelho rastreador apontou que na hora e local do acidente, o veículo estava transitando a 90 km por hora. Se é um aparelho sem registro, sem certificação, não serve de absolutamente nada. Então a gente nem junta uma prova dessa nos autos, porque não tem a comprovação técnica e científica da precisão da informação. Uma vez tendo a certificação da Anatel, ainda cabe a outra parte produzir uma contraprova, mas aí a gente tem possibilidade de discutir judicialmente. Se é a certificação, a gente nem junta do processo, Gil. Ficou claro, né? Eu acho que cristalino isso aí. Porque as pessoas usam hoje o aparelho pensando que só é rastreio. Não é. Sem dúvida. Ele vai funcionar, como o Lucas acabou de falar, uma prova em caso de velocidade. Uma prova que o cara não estava naquele local. Mas como é que eu vou provar se o aparelho não é homologado pela Anatel e não foi feito todos os testes previstos pela legislação brasileira hoje? Então ali já cai por terra. Então o cara que está trazendo os aparelhos só para rastrear, ele ainda pode se dar mal. Porque ele não vai dar se o aparelho foi desconectado ou não. Ele pode até dar uma hora ou outra, mas pode dar falha. E eu não tenho o certificado da Anatel para provar isso. Então, é um dos motivos, tá? O aparelho certificado pela Anatel. Outra questão que eu sempre bato em cima é a questão da plataforma com o aparelho, a junção dos dois, na hora que o cara faz uma fraude. Para dificultar, para a gente conseguir descobrir uma fraude, em primeiro lugar, o aparelho tem que estar homologado na Anatel, para comprovar que naquela hora que o cara desconectou o aparelho no dia anterior, antes de fazer a fraude, e colocou numa bateria, deixou e botou em outro carro para rodar, ele tem que estar com todas as funções funcionando. Beleza, uma é essa. Essas E outra, funções é na plataforma. a O aparelho plataforma ela comunica. tem que registrar que o aparelho foi retirado e foi conectado novamente. Então, isso é necessário para que o jurídico se encaixe e trave certinho e mostre aqui, ó. No dia anterior, ele tirou esse aparelho. Que lá no nosso contrato, que aí o jurídico entra, Perfeito. tem que estar escrito lá, dizendo que não pode ser mexido naquele aparelho, porque só o técnico profissional que instalou ou a empresa, para poder fazer qualquer tipo de manutenção ou retirada. Esse contrato que você fala é o contrato da empresa Pra de o proteção cliente final. veicular com Não. você? Não. Da Então, para empresa de ficar claro, rastreamento para o cliente final. o cliente final. Mas e aquele que contrata B2B? Contrata você para o rastreamento da frota dele de proteção veicular, mas quem faz a utilização é o associado. Essa empresa aí, se o senhor quiser assumir aí, né, o doutor quiser assumir, tem que constar, então, no manual, no contrato dele, lá, essa informação. Isso é o básico, né? Lucas tocou num ponto importante, eu vou chegar, vai culminar na tua pergunta, Gil, que é indispensável. Mas Lucas tocou num ponto importante, que é o seguinte: perceba que quando ele diz, olha, peraí, esse é um assunto que tem que estar dentro do contrato que o consumidor final, no caso o associado, vai usar. Perceba que se não tiver uma comunicação assertiva entre todos os setores da associação, o negócio vai desandar. Então, é como se fosse Gil, Lucas, Marcos, quem está nos ouvindo aí em casa, uma peça de quebra-cabeça. Se uma das peças não encaixar, o negócio inteiro vai desandar. E o que significa uma das peças não encaixar? Você tem um especialista do rastreamento. Você tem um especialista da assistência 24 horas. E você não tem um especialista no jurídico. Daqui que ele tem um entendimento de quais são os problemas práticos que acontecem na associação. E entenda o que é que tem que ter no contrato de comodato, no contrato entre a associação e a prestadora de serviço, que realmente previne problemas, antecipa problemas, o negócio não vai funcionar. Então você está dizendo que complica muito o negócio pelo seguinte: se contratou uma assistência boa, se contratou uma plataforma boa, um chip M2M bom, um fornecedor de rastreador bom, a consultoria dele, mas o Mas ele não tem advogado atrás, ele não tem a especialidade, ele não vai conseguir conectar, fomentar a pedir essas informações à associação para juntar esse quebra-cabeça. Isso, Gil. Vão ter todas as peças na associação, tem lá a informação dele, tem a minha informação, a gente gerou informação para a associação, a assistência gerou, você gerou a informação, todo mundo foi gerando a informação. Talvez o advogado não vá saber pedir essas informações e pode ser que um processo que parece que seria positivo, ele pode
não andar de forma positiva, porque quem não é especialista, né, que a gente sabe que o direito, nossa, Não. é algo muito grande, né? O que ilustra de forma clara essa situação é o seguinte: o rastreio é indispensável, Lucas, para proteção veicular. Ele é indispensável. Sim. Então, ele é um órgão desse mecanismo todo, o pulmão. A assistência 24 horas é indispensável, Gil. Então, ele é outro órgão, sei lá, o coração. A gente traz, por exemplo, um chip de qualidade, um aparelho de qualidade, a contabilidade bem feita, o fiscal bem feito. Todos esses são parâmetros inafastáveis para a operação funcionar. Então, cada um deles é um órgão do corpo humano ali, comparando com a associação. E o que é o jurídico? O jurídico é o que precisa interligar cada um desses órgãos, bombear sangue para cada um desses órgãos, fazer uma capilaridade para que todos eles funcionem de forma harmônica. Então é como se o jurídico fosse ali as veias e artérias que vão ligar cada um desses órgãos para o bom funcionamento de todos eles. Se há uma falha nessa comunicação entre o rastreio e a assistência, entre o rastreio e o consumidor final, o negócio não vai funcionar. Não roda. Quem é o responsável por fazer essa comunicação assertiva de modo formal, com o papel, é o advogado. Somos nós quem fazemos o contrato da contratação da empresa, somos nós quem fazemos as regras de direito e dever da associação com o associado. Então, se essas regras não estiverem claras, para evitar problema, a associação não vai rodar. Não vai. Rapaz. É moído. É moído. E quando a gente chega eu chego em consultoria que eu vejo assim, o cara fala, não, meu advogado vem aqui a cada 6 meses. Meu contador só manda para ele e ele não conhece a operação. Se não tiver todos dentro da operação, o advogado, o contador, a assistência, não tiver mesmo dando suporte, não vai para frente. É um dos maiores defeitos que eu encontro em todas as minhas consultorias. Mas voltando o gancho para você, Lucas, que aí acabou espaçando muito. Eu interrompi quando você disse que precisava que essa regra estivesse no contrato Sim, sim. entre o prestador de serviço e o consumidor final, no caso, o associado, não é isso? Isso, e tem que estar na ordem de serviço, na assinatura da ordem de serviço. Então, hoje a gente vê muitas plataformas trazendo a ordem de serviço já pronta, preparada por um advogado e feita tudo online. Porque o que acontecia muito? As pessoas iam com o papel, o pessoal assinava, perdia o papel. E na hora de cobrar aquilo ali, que a maior lacuna que tem é a perca de aparelho, quando o cara deixa de ser associado e perde e não devolve o aparelho. Como é que a empresa de rastreamento que presta serviço para a associação vai cobrar se ele não tem a ordem de serviço? Ou não está bem feita a ordem de serviço? Foi instalado. Beleza, foi instalado. E qual o dever dele? Isso traz, através dos advogados, tem que ter realmente bem amarrado isso no mercado. Com E as pessoas relação não ao têm, tá? cliente, do fornecedor com o cliente, da associação com o cliente. As duas. São As duas, partes. porque pode ser que a associação. A associação tem que deixar bem claro que isso é tudo terceirizado e a responsabilidade é passada para a empresa prestadora de serviço. E a prestadora de serviço, logo abaixo, com a ordem de serviço, vai dizer quais são os deveres dela com o cliente, que para ela é um cliente, não é um associado, tá? Para ela é um cliente, não é um associado, e ela vai ter que botar lá o porquê que ele tem que devolver. Porque aquilo é uma peça, aquilo custa dinheiro, aquilo tem todo um processo, e o pessoal pensa que eu só perdi um rastreador. Não, você perdeu um rastreador, tanta mensalidade, uma instalação, uma desinstalação. Então, quando você para e falar, só foi um rastreador que eu comprei a R$80 lá na Shopee. Não, não foi. Foi R$80 R$50 do instalador, mais 80, já vai 130, mais as mensalidades de chip e plataforma, e aí? Vou pegar o gancho dessa questão de chip, que eu tô fazendo essa pergunta, e ninguém tá tendo coragem, que eu percebi que é coragem de responder pra mim. Foi, o pessoal sabia, mas não quis para ficar neutro. Você eu não vou permitir. Ai, delícia. O que você tem de conhecimento que é o ideal de uma suspensão e ele ainda tá com aquela mania de não aceitar elogio? Mas vai corrigir. Melhorou um pouquinho. Melhorou? Não, Não, foi eu irônico. ia fazer a pergunta. Isso foi irônico, né? isso foi irônico. Ele tentando melhorar a situação dele. Foi ironia. Foi ironia, então tá Duas bom. vezes já. Nesse conhecimento que você veio ganhando ao longo do tempo, quando a gente sabe que a inadimplência de proteção veicular, que é o nicho que eu conheço, né? Sim. Qualquer outra coisa fica difícil de eu falar,
porque eu vou falar de acordo com o que alguém me passou. E eu fui diretor, então eu vivi a dor, então eu vou falar com propriedade. Qual o tempo que você entende entre a inadimplência do associado e o momento, porque a gente sabe, você bem falou da perda do equipamento, né? Mas você não perde só o rastreador. Às vezes você tem 12 meses do chip ali, que o cara só usou 3 meses do chip. E em que momento você fala assim, cara, perdi, ou eu cancelo, você não pode suspender, porque eu já entendi que a regra de negócio... De um ano. De um ano, então suspender você não pode. Se não tiver menos de um ano, você só tem a opção de cancelar. Mas se cancelar, você paga uma multa. Quando que vale a pena pagar a multa? Quando que vale a pena manter o pagamento dessa mensalidade até completar Vamos lá. os 12 meses? Coisa bem simples. É um problema que aparece todo dia para mim. Isso aparece todo dia. Reposição de chip. É gratuita. Eu vou ter que comprar todo mês chip. Reponho o chip do cliente que eu perdi. Pra que cancelar? Então, se eu perdi 100 clientes ali que não me devolveram os aparelhos, eu tentei durante 15 dias contato e não consegui contato com ele, mandei o instalador até na casa do cliente, não conseguiu êxito, eu peço reposição de todos os chips. Com a mesma linha, com o mesmo número, e vou dar por perdido aqueles aparelhos. Eu não posso passar mais de 15 dias. Que é o erro da associação é essa. Ah, vou começar e tal. Não. Se você deixa de pagar a sua conta de telefone no dia 10, quando chega no dia 12, ela é bloqueada. Sim, sim. Do mesmo jeito tem que ser com rastreio. Com rastreio. Então, eu tenho opção, eu posso esquecer essa questão de não sei se eu vou cancelar, não sei se eu vou suspender. Não, já pede a reposição. Acabou. Que migra, seria... Deu pro perdido, pede a reposição, chega um plástico novo, coloca em outro aparelho e já bota pra rua de novo. Com aquele número. Você tá com os 12 meses ainda contando. Não vai zerar, não. Se o associado pagou 2 meses lá e você em 15 dias você percebeu, no máximo essa transação de botar em outro lugar 30 dias. 30 dias, então você vai ter aí mais 9 meses pagando a mensalidade que não tá mais naquele carro que se perdeu. Você perdeu só o aparelho, a instalação e a remoção. Isso aí. E você tem o chip. Então, existe... E foi de... Ih, rapaz, eu fiz você dar essa parada de graça. Reposição. De graça, rapaz. Ele tem um pulo do gato aí, tá? Ele vai contar o pulo do gato? Vou contar. Rapaz, eu sabia que eu dei... O gato acabou de pular, gente. Não perca. Se perdeu, volta. Não, mas é sério, pulo do gato. Muitas empresas hoje, quando a demanda é baixa, eles cobram uma ativação de chip. É legal ou não é, eu não sei. Mas muitas praticam isso. E muitas, para ganhar o cliente, não cobram a ativação, mas já manda o chip ativo e começa a cobrar com 30 dias logo após. Então, eu vou ter 12 meses lá, o cara usou 2 meses, eu ainda tenho 10 meses para usar o chip, mas eu perdi aquele chip. Eu peço reposição. Tem empresas que cobram a reposição, tem empresas que não. Se sua empresa é pequena, que só perdeu 10 chips, com certeza você vai ser cobrado numa base da metade do valor. Então, se você pagar 6 do chip, você vai pagar 3 para reposição, mais o frete. Mas se você tem uma empresa já que está batendo as 100 peças, pode brigar que você consegue trazer ela tranquilo aí. Mais uma dica 0800, rapaz. E é necessário destacar a importância, mais uma vez, dessa relação, né? Da prestação de serviço. Porque no caso aqui do Lucas, existe um relacionamento duplo. Ele tem um relacionamento da prestadora de serviço com a entidade, que é a Associação de Proteção Veicular, e com os associados. Então, para que essas regras existam e para que ele possa fazer isso, é necessário que isso também esteja no contrato. Amarrado, e claro isso, tanto para a associação como para o associado. Com o fornecedor. Com o fornecedor, ele tem que ter um contrato. Então, a assessoria jurídica, ele não se limita à relação da associação com o associado. Toda vez que a associação ela faz uma negociação, é ideal que ela chame o jurídico para analisar o contrato de parceria, para ver se vai gerar um ônus lá na frente maior do que essa associação possa arcar
que pode até mexer, que eu nem sei em que centro de custo É. eu entro com a rescisão. E ela tem centro de custo? Eu finjo que todo mundo tem, né? Eu acredito que deveria ter, tem né? Porém, toda rescisão, normalmente, todo contrato, quando você rescinde um contrato de um chip, então eu tenho mais, vamos dizer, eu usei 6 meses, eu tenho mais 6. Eu tenho que pagar os 6 meses restantes de acordo com o meu contrato. Isso é normal, mas não é o valor completo. Normalmente é 40% a 60% que vem nos contratos, tá? É bom sempre estar ligado nisso. Para isso vai precisar de um advogado bom. Por pra isso, tá não lendo precisa isso. uma Mas, boa Gil, assessoria. respondendo tua pergunta, eu vou te pedir licença para me dirigir diretamente. É a do meio aqui Essa ou é daqui, essa aqui? Essa essa aqui? daqui. Diretamente para o diretor de proteção veicular que está em casa. Amigo, você se preocupa com sua operação e, de fato, tem os centros de custo muito alinhados e se preocupa com o que o estresse de Tá mercado dizendo? pode trazer para a associação. Você contrata diversos prestadores de serviços terceirizados e você não traz esse contrato para o seu jurídico analisar, seu jurídico sequer conhece quais são as regras dessa contratação, acredito que você sabe que qualquer erro cometido por qualquer um desses terceiros, a associação responde de forma objetiva com o associado. O que significa isso? Antes de discutir culpa ou não desses terceiros prestadores de serviço, seja empresa de rastreamento, seja empresa de assistência 24 horas, seja o quarteirizado, que é o dono do caminhão que vai buscar o associado, você, associação, responde de forma objetiva pela falha da prestação de serviço. Então é importante que você primeiro contrate alguém que tenha lastro financeiro para responder depois com relação a eventuais perdas e danos causados ao associado, mas que isso também esteja muito organizado no seu contrato. Então a preocupação do diretor da associação não é só com relação ao contrato que ele faz com o prestador, mas é como esse prestador faz o serviço também no fim da linha. Então, de fato, não é uma tarefa fácil você dirigir uma associação com 500 placas, 1000 placas. Eu tô 10.000 agradecendo placas, que eu 20.000. parei. Porque toda vez que eu faço um Pois é. podcast, eu falo assim, rapaz, eu saí na hora certa. Então, a preocupação não se limita só com os amigos que estão aqui, que são os prestadores. Se limita também com relação ao que cada um desses prestadores entregam para o seu associado. Uma coisa interessante que o pessoal me pergunta muito é sobre comodato. Que esses contratos são bem abusivos, tá? E muita gente trabalha assim. Para aprender o cliente, vende o aparelho junto com o chip. E no final das contas ele vende um bom aparelho, mas a qualidade de chip e suporte é horrível. E quando é no final, você é obrigado a comprar durante 12 meses aquela quantidade que você acertou no começo. E vira uma bola de neve do tamanho do mundo. Seria colocar uma roda de madeira numa Ferrari? É isso que você tá Isso querendo aí. dizer? Bem assim. Tá com o maior carrão, que é o aparelho, mas não tem roda pra... Não tem suporte. Não tem suporte. Muitas empresas estão fazendo isso. Virou moda, né? Virou moda agora para ele prender o cliente e ganhar um residual mensal. Mas deixa eu te Mas não contar traz uma coisa. qualidade, cara. Tá querendo acabar e eu quero ganhar mais coisa de graça aqui. Ave Maria. Não vou deixar você se estender no que você vende. Eu vou conseguir informação de qualidade. Dale. Rapaz, deixa eu te dizer uma coisa. Eu tinha uma dúvida, porque na época que eu fui diretor, eu dizia que a gente era uma operação de proteção veicular como se fosse uma ilha. Foi bem no início, né? Então você não tinha esse monte de informação. A internet não era assim, Sim. tá? Que era lá Isso foi em 1984. Não. É. 2011, 2012. Ainda tinha o MSN e o Orkut. E eu tinha uma dúvida muito grande quanto tempo eu deveria correr de risco quando um aparelho ficava offline, né? Os aparelhos às vezes deixam de funcionar, acaba a conexão e a gente... pergunta é foda. E como eu falei que eu era uma ilha, porque eu não tinha como perguntar a uma outra associação, cara, quando que você manda fazer a manutenção? Com 24 horas, com 48 horas, com 72 falar horas, um daqui pouco do 5 processo. dias. Que legal que você tá tirando as dúvidas que você tinha na sua operação. É. Sim, Que bacana sim. E todo mundo tem essa dúvida. hoje. Legal, legal. Todo mundo tem essas dúvidas ainda hoje. É por isso Continuam que com eu essas opero, dúvidas. viu? É. Porque- É as Não, mesmas mas dúvidas. opera são vocês. Não, é isso. São vocês. Pra você ter ideia, existe um processo. Início, meio e fim. Tem que ter esse processo lá dentro do rastreio. Pra tudo. Se o cara começou lá a acompanhar tudo direitinho, ele vai entender como é que funciona a base dele.
Então, para isso, ele vai ter que ter uma plataforma, novamente, mais completa, que possa registrar todos esses dados. Que dados? Você vai ligar para o cliente quando anunciar na sua plataforma que faz 24 horas ou 12 horas e vai perguntar ao cliente: meu amigo, tá acontecendo alguma coisa? Seu carro tá parado há 12 horas. Vai dizer: tá guardado, estou viajando. Isso tem que ser notado na plataforma, não em Excel nem em papel, para ser perdido. Isso tem que estar lá, ó, no RP organizado para você fazer isso. Se não tiver esse RP, você já tá perdido. Mas aí vamos continuar. Aí o cara vai para um sítio, o cara é de um sítio, como acontece na minha cidade. Então ele é de Mandacaru. Mandacaru não tem antena, não dá área lá. M2M, 4G, 3G, 5G, não existe nada lá. Tem algumas antenas que, via rádio, que conseguem puxar algumas informações. VHS. É, VHS. que consegue puxar um pouco das informações, mas no lugar mais alto. E dentro você não consegue rastrear. Então o que acontece hoje? O cara é do sítio, vai lá no cadastro dele e coloca: mora no sítio tal. O normal do sítio é sexta, sábado, o cara tá na cidade novamente, ele vai pontear. Então é um aparelho que você vai estar sempre em observação na sua área do operador, tomando conta daquilo ali. Então tem que ter essas informações junto com o RP dentro de uma plataforma. Ou dentro de uma gestão. Muita gente chama RP Sim, gestão. isso você está dizendo no melhor dos casos, que aí o equipamento ele está funcionando, né? Quando ele volta para a cidade, ele volta a funcionar porque a gente estava em área de Sim. sombra. E nos casos, esse é o caso que ele está funcionando. Nos casos que não, você ligou, o cara está em casa, 48 horas. 48 48 horas já é motivo para poder Mas aí fazer. você já faz talvez uma tratativa Já faz o agendamento sem direto. a manutenção, ou você tenta Não, mandar um reset, tenta... Então, com 12 horas a gente já vai identificar, vai mandar o reset. O aparelho não voltou. Depois que eu mandei o reset, mandei todos os comandos necessários para aquele aparelho voltar. Não é só um reset, viu, gente? Você tem que mandar um APN, tem que mandar o IP. Porque o que acontece muito do Você tá aparelho... dando muita informação. O que Gente, acontece? ele não tá entendendo que eu ainda quero que as pessoas contratem ele, mas não vai dar. É diferente saber de saber fazer, tá? É isso É aí. diferente. Então, assim, ó, aí o cara liga pra mim e faz: Lucas, meu aparelho não tá funcionando. Botei lá, saí de lá, tava funcionando. Primeiro ponto, vamos descartar, vamos pro modo de descarte. Quem fez a instalação? Você tem o controle? É um técnico especializado? Ele foi treinado por quem? Ou é um pica-fio? Essa é a primeira dúvida. Depois vem: botou negativo no lugar certo? Ligou positivo no lugar certo? Como é que eu vou controlar isso? Através de fotos, através de sistema. Isso tu tá começando do básico. No básico. Isso eu tô matando as passo a passo, etapas. Tô certo. matando as etapas. Então, tô tirando um a um. Então, isso aqui tá resolvido? Pô, não foi isso. Então, vamos ver o que é. O aparelho voltou e zerou para função de fábrica. Teve uma atualização lá na fábrica na China, ou no teu fornecedor, que ele fez uma atualização em massa e fez merda, como acontece muito. E aí, como é que você vai saber? Então existe também essa informação que eu também desconhecia. Pode haver uma atualização, não é uma Constante. falha nenhuma da operação do cara, Constante. não é uma falha sistêmica, não é uma falha de chip, é Eu não- uma eu não atualização. eu não posso falar nomes, mas tem aparelhos aí, meu filho, que atualiza toda semana e dá muita merda. Aí o cara fala: o problema é na plataforma, o problema é no chip. E ficam jogando de um pro outro e não resolvem. Aí é onde a gente entra. Vamos analisar o que falta. Aí eu vou lá na plataforma de chip e analiso. O chip tá comunicando e por que o aparelho não tá? Pode ser GPS. Peraí, o GPS tá comunicando, mas não tá dando posição, mas o chip não tá comunicando. Aí vai matando, é por etapa. Pei. Acabou ali. Pô, já sei o que é. Então Eu esse vou identificar. processo ele não deve passar de 72 horas para a solução. Não, 12 horas a gente já começa a tratar. Já começa a tratar. Com 12 e o horas. limite para dar a 48. solução, para estar ativo é 48. Nem deve chegar a 72 horas já tá mandando o técnico ir lá Já trocar. tá mandando o técnico trocar. Então Trocar. você já tá dizendo para mim que se tem algo offline em 72 horas e não correu todas essas etapas que você falou, Quer que o eu diga cara como tá o cara numa faz? situação... Não quero. Nessas etapas que você está mencionando, você precisa do suporte do associado ou não? Não, essa de 12 horas você não precisa, você vai fazer tudo interno. Entendi. A partir do momento que bateu 48 horas, aí você vai ligar Você para o faz associado. toda essa verificação interna sem o associado. Sim, isso é coisa de 20 minutos. Legal. Você consegue resolver, já resolveu o problema dar o diagnóstico do que é. Mas como é que funciona hoje? Eita, tá parado 48 horas. Ei, fulano, manda o reset. Não é reset, cara. Se o aparelho zerou, foi uma atualização de firmware, fudeu. Tu vai ter Não que vai configurar funcionar. de novo. Então você vai ter que mandar IP e porta. Tu vai ter que mandar APN. Tu vai ter que mandar os horários que você quer que ele comunique. O tempo de intervalo.
Você tem que mandar todos os sensores que você quer que esteja ligado. Reconfigurar do zero. Do zero. Do zero. Uma média de um aparelho para reconfigurar hoje, para você fazer ele do zero, é 10 comandos. Eu tinha muita coisa pra te perguntar. Pode perguntar. Não posso, porque é o tal de 1 hora, né? Que eu já acho que é muita informação que você deu, porque eu tinha feito um cálculo que seria metade das informações. Mas quem que ficou com dúvida ainda, como é que faz, cara? Então, eu Lá no vou canal dar tem muita agora coisa, viu? 5 minutos pra você. 5 minutinhos. Você aguenta mais de 5 minutos, Lucas? Poxa, aguento mais não, tem que dividir. Pra você dar gatilho aí pra galera e pro seu canal, Um bem simples. tá? Então, para você ter ideia, não precisa nem de 5 minutos. É um negócio simples. Eu consigo identificar se a operação do cara tá boa ou não através de uma coisa só. E ele pode fazer isso através desse negócio que eu dizer agora. Se liga no pulo do gato. Eu não vou pular da cadeira mais não, tá, gente? Mas é bem simples. Instalador. Só isso. Se teu instalador tá instalando na soleira do lado esquerdo, atrás da caixa de fusível, debaixo da ignição, Tem muita gente se moendo agora, atrás viu? do som, Muita gente se moendo em casa, viu? no teto, na luzinha de cortesia ali, tua operação tá um lixo. Eu digo com propriedade. Mas sobrou algum lugar pra instalar? Sobrou, tem muito. Não, tô brincando. o É porque desafio... todo mundo falar. instala nesses digo lugares, assim, ó, né? Então, o pessoal olha pra mim e faz. Eu levei uma na cara essa semana que eu fiquei olhando assim. Não acredito que ela tá falando isso na minha cara, não. Me contratou. Quando me contratou, ela fez: eu vou pagar, mas é muito caro o teu serviço. Eu olhei pra ela, eu fiz: porra, gostei da sinceridade. Beleza, mas eu vou resolver teu problema. Quanto tempo tu tá aí com esse problema? 3 anos. Pois é. É muito caro, mas eu vou resolver. Aí o que eu fiz a ela? O que tu tá me pagando, eu vou botar na mesa. Me dá 5 minutos, traz o teu melhor técnico, manda ele instalar no carro e me dá o carro pra mim achar. Aí ela olhou pra mim e fez: tu não consegue, eu digo, vou fazer melhor. Vou pegar uma moto, vou instalar. Eu não vou mandar ninguém instalar, não. Eu vou instalar. Tô aposentado já de instalação. E vou dar 15 minutos a ele. Ele vai ficar pau a pau, lado a lado. 19 segundos eu achei o o aparelho carro do tem cara. muito Cara, mais 24 área. achou em quanto tempo? 19 segundos. O cara até hoje tá procurando meu aparelho dentro de uma moto. Eu não tô mentindo, é sério. O cara não achou ainda o aparelho. Isso vai fazer uma semana, o cara não achou o aparelho. Tem vídeo lá no meu canal. Então, se você tem dúvida que tá errado, olha lá no meu canal. E não é arrumadinho, não. Eu gravo na hora, na tora. Sabe que eu não tenho papo na língua, não. Então, em 19 segundos, eu achei o aparelho do cara. E até o melhor hoje- técnico. É o melhor técnico, com 10 anos de experiência. E hoje ele ainda tá procurando na moto, que Não a área é achou. bem menor. Bem menor. Gente, vocês vão ter que ir no canal. Pode ir lá, Dá olha. pra dizer só um local de instalação diferente ou tem que ir lá no teu canal? No pneu. Aqui E não a terra Instala no pelo birro. Pinto, é ou não? Deixar pelo peito. Gente, Não, isso é daria... verdade, tá? Lá no meu canal, acho que tem 7 postagens abaixo. Eu postei, tava em São Paulo. Você conhece o pessoal lá em São Paulo. Eu fiz esse teste lá em São Paulo. E botei o meu na reta. O teu o quê? Rachamento? Não, dinheiro. A consultoria na reta. Eu disse a ela: se eu não achar em 5 minutos, eu faço de graça a consultoria e me banco toda a viagem. A pessoa olhou pra mim assim: tá fechado. Trouxe a moto, eu levei pro cantinho, instalei em 30 minutos a moto. E o cara não conseguiu achar até hoje. Eu não sei o que aconteceu. Ele tá procurando em outra moto. Eu não cortei fio. Não foi pica-fio. Não cortei nem descasquei fio. Deixei em Vai. modo original, que se levar para qualquer empresa de, sei lá, autorizada aí, elas não acham o aparelho. Vai lá no canal. Infelizmente, eu vou ter que encerrar, porque logo depois eu vou fazer mais um podcast com um cara que é forte. Mas vocês vão ver. Até a próxima. Obrigado. Não vou deixar os doutores aqui se despedirem, porque eles foram assessoria para ver se o cara tava fazendo tudo direitinho. Agora a pergunta é: fiz alguma coisa errada? Passou no teste, passou no teste. Passou no teste. Traz a cerveja agora, Luquinha.